Muito bom. Espero que vocês tenham passado muito bem. Eu assisti vocês, viu, irmãos? Mesmo estando de longe, assisti o culto da virada, uma palavra abençoada do nosso pastor, uma palavra desafiadora, encorajadora. E nós cremos, irmãos, que esse é um ano de colhermos os frutos, assim como ele ministrou. Nós temos plantado, nós temos regado, e nós oramos para que esse ano seja o ano em que vamos colher os frutos do nosso trabalho. E nós queremos contar com a tua ajuda. Nós queremos ver não só novas pessoas se achegando a Jesus, mas uma igreja madura, uma igreja consistente, uma igreja que maneja bem a palavra do Senhor. Amém? Quantos estão sedentos por isso esse ano? Poucos. Misericórdia, irmão. Se o seu ano for com esse ânimo aí, que Deus te ajude e me ajude. Bom, nós queremos meditar na palavra do Senhor também, e eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia, o teu smartphone, no livro do Gênesis. O início de tudo. Deixa eu ver se eu troco o microfone aqui, irmão. Só um minutinho. Som e. Vamos ver se esse aqui está melhor. Gênesis, o capítulo 1. Eu quero ler somente um versículo que Deus colocou no meu coração. A palavra será breve, irmãos, nessa noite, nesse começo de ano, assim como o Alex orou. Nós estamos aí no primeiro domingo do ano, juntos aqui, e esperamos que sejam assim nos próximos 55, 56 domingos que teremos neste ano. Gênesis capítulo 1, versículo 14. Como de costume, nós vamos ler na versão NAA, uma versão adotada por nós aqui na igreja. Diz assim a palavra do Senhor. Se você não tem Bíblia, pega carona com alguém. Se você está vendo alguém sem Bíblia, por favor, ofereça carona, porque nós costumamos dizer que se você não gravar nada do que o pastor falar, mas tiver memorizado a palavra de Deus, é ela que é poderosa para transformar a sua vida. A palavra do pastor não vale nada, gente. Mas a palavra de Deus, essa sim, ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, diz a própria palavra de Deus. Diz assim o versículo 14: E Deus disse que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. É só um versículo, eu vou ler novamente. E Deus disse que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Você pode fechar os seus olhos comigo? Nós vamos falar com o Papai do Céu mais uma vez. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra. Nós celebramos a Tua palavra. Nós celebramos o privilégio de nos reunirmos de portas abertas, Senhor. Ainda temos tempo para fazer isso. E nós queremos te agradecer. Nós queremos ter um coração agradecido pelo privilégio de estar juntos, celebrando o Teu santo e poderoso nome. Nessa hora em que nos preparamos para meditar na Tua palavra, Senhor, oramos declarando a nossa dependência do Senhor. A Tua palavra diz: sem mim nada podeis fazer. Por isso, ó Deus, é com temor e com tremor que nós nos achegamos diante de Ti e pedimos a inspiração, pedimos a capacitação, pedimos, Senhor, graça para compreender as verdades espirituais
contidas nessa palavra. Por favor, Senhor, aplica essa palavra ao nosso coração, não nos deixando sair daqui da mesma forma que entramos, mas renova-nos, fortalece-nos, encoraja-nos, anima-nos pelo poder da Tua palavra e poder do Teu Espírito Santo. Assim nós oramos, agradecidos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, irmãos, é um texto que você conhece de cor. Esse versículo que lemos está no contexto da criação do mundo, no início de tudo. E se você se lembrar, e eu já vou caminhar depois para te explicar por que Deus colocou isso no meu coração e o que eu quero com esse texto, é que o cenário da criação é uma preparação para o sexto dia. No primeiro dia, como você sabe, Deus cria a luz, e cria a luz para fazer separação entre luz e trevas, dia e noite. No segundo dia da criação, Deus cria o firmamento e faz a separação das águas de cima e as águas de baixo. No terceiro dia, Deus assim faz a separação nas águas de baixo e separa a porção seca que Ele chama de terra. E ali, irmãos, Ele já dá ordem à própria água para produzir, ou a própria terra para produzir sementes e ervas. No quarto dia, aí sim, é o texto que nós lemos. Ele cria os luminares, sol e lua, estrelas. E ele explica o motivo pelo qual ele os cria. Para fazer separação de dia, para fazer separação de anos, para fazer separação de estações, para que sirva de sinais. No quinto dia, as próprias águas, diz a palavra do Senhor, e Ele dá uma ordem para que elas produzam seres viventes que vão habitar na água e nos céus. No sexto dia, Deus dá ordem à terra, e a terra vai produzir os seres terrestres. E é nesse sexto dia, irmãos, que o próprio Deus, agora nós sabemos a Trindade, se reúne e faz uma declaração linda. Ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Eu comecei dizendo que todo o ambiente da criação aponta para o sexto dia, porque Deus vai criar o ser humano no sexto dia. Deus vai criar o cenário para colocar o homem, e quando o texto diz homem, ele está dizendo ser humano, em duas formas, homem e mulher. Irmãos, isso é tão importante para nós, que hoje a ciência, as discussões da modernidade, vão tentar substituir o papel do homem, e vão dizer que o homem não é tão assim importante não. Que todo ser vivente tem a mesma importância. Irmãos, isso está na boca do povo. Algumas semanas atrás, no ambiente de trabalho, eu falava com uma colega de trabalho, uma colega muito querida, e ela tem uma ONG que cuida de animais em situação de abandono, e ela recolhe esses animais, e ela cuida, e ela coloca para adoção, e acompanha, né, as famílias que adotaram esses animais. E aí, quando falamos desse assunto, ela se sensibiliza muito com esse tema, mas quando entrou a palavra de que o ser humano é a coroa da criação, ela negou na hora, irmãos. Ela disse: não, todo ser vivente é igual diante de Deus. Falei: bom, aí nós precisamos voltar então para a palavra de Deus, porque de acordo com Deus, não é assim. E isso não diminui a importância dos demais seres viventes, mas Deus tem um plano especial para o ser humano. E eu disse para ela: por pelo menos 4 motivos, o ser humano se destaca do restante da criação. O primeiro motivo é que o homem é a obra
da própria ou das próprias mãos de Deus. A palavra, irmãos, no hebraico, quando Deus diz façamos o homem, nós sabemos que é uma reunião ali entre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós chamamos de trindade. A palavra façamos traz a ideia de manufatura. E a palavra manufatura vem do latim, que quer dizer feito com as mãos. O ser humano, o homem e a mulher, é o único ser vivente feito pelas próprias mãos de Deus. Irmãos, isso já é motivo de destaque para o ser humano. É o primeiro motivo, e eu disse para ela, existe um segundo motivo. O segundo motivo é que é o homem ou a mulher, o homem e a mulher, é o único ser vivo portador da imagem e semelhança de Deus. Nenhum outro ser vivo é portador dessa imagem e da semelhança de Deus. A imagem tem a ver com o caráter de Deus, com o aspecto moral, de ser capaz de decidir e definir o que é bom, o que é ruim. É isso que tem a ver ser a imagem de Deus. A semelhança tem a ver com a função de Deus, de governar. E aí vem o terceiro ponto, é que é ao ser humano que Deus dá a autoridade e a autonomia para ser vice-regente na terra. É ao ser humano que Deus dá a ordem de governar a terra. É o terceiro motivo. E o quarto motivo eu disse para ela, eu disse com amor, tá, irmãos? É que aqui no sermão a gente se empolga um pouquinho. Mas o quarto motivo é que o ser humano é o único capaz de se relacionar pessoalmente com Deus. A Bíblia diz que Deus, se nós continuarmos lendo, vinha no final da tarde se relacionar com o casal. Deus não fazia isso com os animais ou com o restante dos animais. E se você continuar lendo, você vai ver que Deus deu ao homem autonomia para dar nomes a todos os animais, sem depois corrigir o homem, dizendo, esse nome não ficou bom não, Adão, pode dar outro nome aí. O nome que o homem deu, assim foi permanente, diz a palavra do Senhor. Então o cenário criado, irmãos, o ambiente da terra, foi criado para que o homem colocasse um regente ali, ou um vice-regente, porque o regente de toda a terra é o próprio Deus. E é essa ordem que Deus dá ao homem. Agora, nós precisamos nos lembrar que quem escreveu Gênesis é Moisés. Moisés não estava lá na criação, irmãos. Moisés foi instruído por Deus a escrever os primeiros 5 livros da Bíblia. E a ideia ali, irmãos, era combater, era dizer da onde vem o ser humano, da onde vem tudo que foi criado, porque nós precisamos lembrar que Moisés tira um povo do Egito, um povo que foi instruído nas leis dos egípcios, que adoravam o sol e a lua, que tinham milhares de deuses, cujos seres viventes, animais, e você vai ver isso nas pragas, Deus combatendo, refutando as pragas, eram deuses para os egípcios. E é por isso que eu fiz questão de ler o versículo 14, que além de ter uma função teológica muito importante, dizendo que esses luminares, de acordo com os egípcios, eram divindades, o sol e lua eram divindades, as estrelas, irmãos, determinavam como seria o comportamento do ser humano, de acordo com a crença da época que Moisés está escrevendo. Deus faz questão de dizer para o povo, tudo que vocês estão vendo, são criação minha. Eu criei todas as coisas. O protagonista, irmãos, de Gênesis 1, é o próprio Deus. Isso é muito importante, e nós temos perdido isso, irmãos, de vista nos nossos dias, por conta dessas narrativas, dizendo de que os animais têm a mesma importância de que o ser humano. Ainda que eles tenham valor, o ser humano, irmãos, é a coroa da criação.
O mundo só é mundo porque Deus tinha um objetivo de colocar o ser humano nesse mundo. E você sabe que o plano de Deus, o homem deixou escorrer pelas próprias mãos. Mas Deus não foi pego de surpresa. Deus imediatamente colocou um segundo plano em ação, que é a redenção desse homem que caiu, que pecou, que virou as costas e desobediência a Deus. Bom, você conhece isso, não é o foco do tema aqui, mas é importante ter isso como base, porque hoje as pessoas têm valorizado mais os pets do que o ser humano. Você vai ver leis, irmãos, contra o ser humano agredir um animal. E eu também acho que precisa existir esse tipo de lei, porque o ser humano é cruel, e eu tive que explicar para ela, porque de acordo com o argumento dela, se o ser humano, se a gente dá tanta ênfase ao ser humano, é por isso que ele pode maltratar os animais. É por isso que o cenário está como está, por conta desse pensamento, que o ser humano é especial. Eu falei, não, eu tive que explicar para ela a queda. O que a desobediência, o que o pecado causou no ser humano? Nós chamamos de depravação total, porque o pecado afetou todo o ser humano, e o ser humano todo, corpo, alma e espírito, por assim dizer, para ficar mais didático para você. Então as ações do homem não são perfeitas como deveriam ser, as palavras do ser humano não são como deveriam ser, as atitudes do ser humano não são como deveriam ser, ainda que ele seja capaz de amar, ainda que ele seja capaz de fazer coisas boas, não é na plenitude em que ele foi feito para fazer, por conta do pecado, que afetou as nossas relações interpessoais, que afetou a relação do homem com a natureza que ele deveria governar, não maltratar, que afetou a relação do homem com Deus. Então o ser humano caído tem essas características. Ele não lida com a natureza como deveria lidar. Mas por que é importante tudo isso que eu estou dizendo? Nós precisamos lembrar algo muito importante com relação a Deus. Deus é eterno, irmãos. O versículo 14 que lemos, se você manteve a sua Bíblia aberta, diz que Deus disse que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Deus é eterno. Deus não precisa de estações. Para Deus tudo acontece no presente. Para Deus não existe passado, presente ou futuro. Tudo acontece num instante. Agora para o ser humano sim. Para que Deus criou então sinais? Deus criou estações. Deus criou dias e Deus criou anos. Porque o cenário aponta para o capítulo 6, ou melhor, para o dia 6, para o dia 6º, a criação do homem. É para o homem fazer separação desses dias. E por que, irmãos, Deus colocou isso no meu coração? Porque nós estamos exatamente numa mudança de ciclo. É um novo ano. Um novo ciclo se iniciou. Na terça-feira passada. Ou melhor, na quarta-feira, né? Um novo ano iniciou. E a pergunta que eu me fiz e faço para você é: qual o seu plano para 2025? Quando começa o novo ciclo, talvez até mesmo antes do início do novo ciclo, é preciso fazer um fechamento para balanço, irmãos, de como foi o ano que passou, para que você possa fazer ajustes para o ano que vai vir, ajustar a rota, ajustar pensamentos, comportamentos, atitudes para o próximo ano. Você consegue imaginar como seriam os nossos dias sem fazer separações de dias, meses, anos e estações do ano? Consegue imaginar, Thelma? Como você ia contar os dias? Não tem separação. Como você ia saber se
se você tem 1, 2, 3, 10, 20, 50, 70 anos, 71. Não tem separação. Como seria saber se é inverno, se é verão, se é outono, se é inverno? Como você saberia? Já parou para pensar nisso, Alex? Como seriam os dias sem essa divisão que Deus fez? Eu anotei algumas coisas importantes, ou o papel que os ciclos têm na nossa vida, que as viradas, irmãos, que os anos, os meses, as estações, qual a relevância delas. Eu achei muito pertinente Deus colocar isso no meu coração agora, na virada do ano, porque se você não fez ainda, se você não parou ainda para meditar nessas coisas, dá tempo de fazer. Pelo menos, irmãos, 5 motivos ou 5 coisas pelos quais usar datas, pelas quais Deus criou isso para o ser humano. Pelo menos 5, você pode listar ainda mais. Organização e planejamento. É a partir de datas estabelecidas que nós nos organizamos. Por exemplo, nosso culto é aos domingos, às 19 horas. Sabendo disso, você organiza a sua semana para estar no culto, sim ou não? Poderia ser qualquer outro horário. Imagina você, se nós disséssemos o dia, mas não o horário. Como seria isso? Então, irmãos, os dias, os meses, os anos, os ciclos, as estações servem para isso, para você se organizar, para você planejar. Minha esposa fez aniversário no dia 30 de dezembro. É uma data para alguns de nós que passa assim, despercebido, porque nós estamos já de olho no novo ano, sim ou não? Nós estamos de olho no dia 31, no dia 1º, irmãos, e ela fica triste, porque ela fala, está todo mundo se preparando para a virada do ano, eu queria fazer tanta coisa, e ninguém pode, tem gente viajando, mas você precisa ver planejamento. Até ontem a gente estava comemorando, gente, você tem uma ideia, é uma data difícil para ela. Planejamento, organização. Segundo motivo, para a memória, para a contagem da história. Imagina você, se não existe uma data para o seu aniversário, uma data para o seu casamento, Geraldo. Um dia para celebrar, para marcar a história. Terceiro motivo, ciclos, para marcar ciclos, e eu vou aplicar isso daqui a pouquinho, você vai entender. Irmãos, a definição de dias, de anos e estações tem extrema importância nos nossos dias. Nós não estamos num ambiente, ainda que estamos em Vinhedo, e o nome da cidade foi dado a partir daquilo que se cultiva aqui, uvas. Mas talvez muitos de nós aqui não vivam num contexto em que os ciclos sejam tão importantes assim. Mas para a agricultura, os ciclos são extremamente importantes. Porque os ciclos definem quando você deve plantar e quando você vai colher. São ciclos. Quarto motivo, identidade cultural. Por exemplo, quando foi a independência do Brasil? Quem sabe? Diz aí em voz alta. Que dia? Quando? De quando? Bom, pelo menos foi unânime, 7 de setembro. Irmãos, imagina se não tivesse uma data em comum. Isso é extremamente importante para criar identidade nacional, por exemplo. Quinto, e aqui eu quero me deter, metas e realizações. Lembra que eu falei do fechamento para balanço? Se você ainda não fez, você precisa fazer. Dá tempo de fazer. Você precisa fechar para balanço. Não marque um desafio para você.
Não marque nenhum compromisso ainda esse ano, sem antes você fazer esse balanço de como foi o ano passado. Nem se o pastor falar, eu quero te fazer uma visita, fala, pera pastor, estou fechado para balanço. Estou fechada para balanço. Porque você precisa levar em conta, em consideração, como foi o seu ano. O que você realizou? O que você não realizou? O que deu certo? O que deu errado? Aonde temos investido e como temos investido os nossos dias, os nossos anos, o nosso tempo? Irmãos, todos nós aqui, todo ser humano, desfruta da mesma quantidade de minutos do dia. A pergunta é, por que alguns parecem fazer tanta coisa e outros parecem fazer quase nada? Estou falando de coisas produtivas. Eu não sei se você sabe, mas o dia tem 1440 minutos. O ano, ou melhor, a semana, tem 168 horas. Ontem eu falava com um casal de amigos, que estavam muito preocupados com a educação dos filhos. E estavam preocupados com relação à igreja que estão inseridos. Se a igreja tem estrutura, se não tem estrutura, como será daqui 5, 10, 15 anos que os filhos vão crescer? Será que os filhos vão permanecer na igreja? Eu falei, irmãos, estar numa igreja que tem ou não tem estrutura, não é garantia de que o seu filho vai estar na presença de Deus daqui 15, 20 anos. Eu falei, vamos pensar, a igreja onde vocês estão, tem uma programação de 2 horas na semana. O culto acontece aos domingos. Eu falei, a nossa semana tem 168 horas. Os seus filhos passam 2 horas na semana na igreja. Como é que essas 2 horas vão ter tanta influência nos seus filhos, que vai desfazer ou desconfigurar todas as demais 166 horas? O que vocês fazem nas outras 166 horas? As 166 horas restantes, tirando o culto, são muito mais importantes do que as 2 que ele passa no culto. Dá para entender isso, irmãos? Eu fiz um cálculo, gente. Se o ser humano vive em média 70 anos, em média, 70 anos. Ora, se nós pensarmos do 0 aos 15 anos, é a infância, é a adolescência. Normalmente esse período nós passamos sob tutela. Alguém nos dizendo o que e o que não fazer. Sim ou não? É esse período. Em 70 anos, irmãos, ou dos 70 anos, nós passamos 20 anos dormindo. Se você fizer o cálculo da quantidade de horas que você dorme, sabe quanto dá isso? 20 anos! E para aqueles que dormem um pouquinho mais de 8 horas, pode aumentar essa conta. Vá subtraindo, 15, menos 20, 35. A média, irmãos, que dos últimos 5 anos que nós vivemos, são 5 anos em que as atividades comunitárias, elas vão diminuindo. Por quê? Porque a limitação física chega. Então os últimos 5 anos de vida, normalmente a gente reduz as atividades, a gente fica mais quietinho. Aqueles que ainda conseguem se mover, ainda se movem, mas ainda com muita limitação. De se deslocar para um lado, para o outro, de participar de atividades. Sabe quanto tempo resta? 30 anos. 30 anos. É por isso que Tiago vai dizer, irmãos, no capítulo 4, no verso 14, que a vida é como o orvalho. A vida é como a neblina. Ela passa assim, ó.
São 30, irmãos, 30 anos só, que você precisa se dividir entre trabalhar, higiene pessoal, banho, escovar os dentes e assim por diante. Você precisa comer. Você precisa dividir isso. E nos nossos dias, tem um fator adicional: redes sociais. Sabe quanto tempo o ser humano, em média o brasileiro, passa nas redes sociais, nos nossos dias? 3 horas e meia. Sabe quanto dá isso, irmãos? Tendo 70 anos de vida. Sabe quanto dá? 10 anos. 10 anos rolando. Instagram, ó. Comentando. Vendo o YouTube. E 10 anos, irmãos. Então, se nós tínhamos 30, claro que é média, então alguns usam mais do que 3 horas, outros usam menos do que 3 horas, é média. Dos 30, irmãos, pode subtrair 10, ficam 20 só. E esses 20, trabalhar, comer, escovar os dentes, tomar banho. A nossa vida passa muito rápido, irmãos. Mas Deus é misericordioso. Deus nos deu um presente. Deus nos deu a oportunidade de fazer reflexões e pensar aonde temos investido ou gasto nosso tempo. O que você tem feito, vou usar esse exemplo, com esses 30 anos? Como você tem gasto esses dias? O salmista escolheu para ele. Ele disse: Senhor, os meus dias estão contados, estão nas tuas mãos. Salmos 31. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo: eu entrego os meus dias a ti. Eu reconheço que vem do Senhor os meus dias, e por isso eu os devolvo ao Senhor. Como? Me dedicando ao Senhor, remindo tempo, entregando ao Senhor, fazendo coisas para o Senhor e com o Senhor, me relacionando com o Senhor. Irmãos, enquanto eu falo essas coisas, você precisa fazer uma análise na sua vida, de como tem sido o seu tempo, como tem sido as suas estações, os seus dias, os seus anos. Porque depois desses dias, todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus e prestaremos conta desses dias. Irmãos, o dinheiro não pode comprar mais tempo. A ciência não pode produzir mais tempo. Rico nenhum, irmãos, o homem mais milionário da face da terra, não pode chegar em alguém ou em Deus e dizer: quero comprar aí mais tempo. 24 horas não está dando, não. Ninguém pode, irmãos. Não se pode poupar o tempo, fazer uma poupança do tempo. Eu vou guardar esse tempo aqui, porque eu vou usar ele depois. O tempo se vai, irmãos. Está indo, e indo, e indo. E se você não parar para fazer uma análise, você vai viver como a música do Zeca Pagodinho, e eu não estou recebendo nada dele para falar isso. E ele tem uma canção que diz: deixa a vida me levar. Digam vocês: vida leva eu. Por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele diz: é preciso remir o tempo, resgatar o tempo, é preciso aproveitar o tempo. A ideia de remir aqui é resgatar, comprar de volta aquilo que foi roubado. O tempo, os dias, os anos podem ser cruéis com você, mas também podem ser muito generosos. Eles podem ser cruéis porque podem te roubar, te escravizar, te prender
E, irmãos, nós temos um negócio no nosso pulso chamado relógio, que se nós deixarmos, ele nos escraviza, sim ou não? As mulheres podem dizer melhor, porque ela tem horário para tudo. Agora o marido vai trabalhar. Agora as crianças vão para a escola. Agora tem que lavar roupa. Ela vive olhando o relógio. E não tem nada de errado com isso. Mas o tempo pode nos escravizar. Como? Você pode estar tão preso num evento passado que você não consegue viver o presente. Aquele tempo que era bom, pastor. Ai, que saudade, pastor. Aquela igreja que era boa. Ai, aquele pastor. Ai, pastor, só tinha que conhecer o pastor que esteve aqui. Ele ficou 10 anos aqui, 15 anos, 14, 20. Ele era bom demais, pastor. E aí, os saudosismos te roubou, te sequestrou, porque você não consegue viver hoje. Ou você pode estar preso numa situação ruim. Pastor, a minha irmã, quando nós tínhamos 9 anos de idade, ela me empurrou, eu carrego a cicatriz até hoje. Minha irmã, mas já faz 45 anos isso. Pastor, mas olha, e você vai amargando, e aquilo vai te corroendo, te carcomendo por dentro. Você sabe do que eu estou falando. Mas o tempo, irmãos, pode ser misericordioso com você. Porque nunca é tarde para recomeçar. Meu Deus, eu vou falar de novo. Nunca é tarde para recomeçar. Dá tempo. Dá tempo. Hoje você pode recomeçar. Agora, nesse momento, você pode fazer um balanço da sua vida. E falar, Deus, eu quero recomeçar. A começar, como foi ministrado aqui, no culto da virada. Nós plantamos o ano passado. Fizemos tantas coisas, irmãos. Deus, eu quero colher os frutos. O fruto da alegria, Senhor. O fruto do sorriso. Quanto tempo faz que eu não dou um sorrisão, Senhor? Eu quero recomeçar, reconstruir amizades. Quero fazer novas amizades. Dá tempo, irmãos. Alguém já disse uma frase muito linda que eu não seria capaz de formular, então eu escrevi. Disse assim, não são os dias em sua vida que contam, mas é a vida nos seus dias que faz a diferença. Vou repetir. Não são os dias na sua vida que contam, mas é a vida nos seus dias que faz a diferença. Pergunto, tem vida no seu dia? Você pode dizer um amém? Meu Deus, se o pastor Vinícius tivesse que olhar para ele e falar, pastor, parece que não tem vida nos seus dias. Tem vida nos seus dias. Jesus veio para trazer vida. E vida em abundância, irmãos. Vamos parar de viver essa vida medíocre. Sabe o que é medíocre? É na média. Eu vou do jeito que dá, pastor. Eu quero te apresentar, para concluir, a fórmula da vida. Está nesse versículo que lemos. Você lembra na escola que normalmente, nas disciplinas de matemática, física, existiam fórmulas para te ajudar a memorizar alguns cálculos? Sim ou não? Eu vou te dar a fórmula de como é composta a vida. Quer dizer, eu não inventei. Está no texto. A vida é composta por estações. A vida é composta por dias. E a vida é composta por anos. Pastor, mas é tão óbvio isso. Eu não saio. Irmão, me perdoe, eu vou usar aqui
Se eu estivesse no seu lugar, talvez eu pensaria assim, e alguns devem estar pensando, eu não saí da minha casa para escutar um negócio tão óbvio assim, eu não acredito que ele está falando isso. Você vai ver, e que nos próximos minutos, e eu conto com a ajuda do Espírito Santo, você vai ver que não é tão óbvio assim. Não é tão óbvio assim. Porque o meu desejo nessa noite é te encorajar a não viver estações, dias e anos sem propósito, sem rumo, sem realizações, sem metas, sem objetivos. Uma vida assim não tem graça. Uma vida, irmãos, que não é marcada por realizações, por vitórias, não tem graça. Nenhum de nós aqui pode dizer assim, pastor, eu nunca tive uma alegria na minha vida. Nenhum de nós. Só o fato de você estar aqui hoje já é motivo de celebrar. Você está vivo. Muitas pessoas gostariam de estar aqui no seu lugar. Inclusive minha mãe que está assistindo. E não pode estar. Muitos estão em hospitais agora. Alguns estão enterrando entes queridos. Mas você está aqui, aleluia! Irmãos, nós precisamos aprender a celebrar as pequenas conquistas. Aprender a celebrar, é o diabo, né, gente? Brincadeira, é o microfone mesmo. Aprender a celebrar as pequenas conquistas. Sabe por quê? Porque alguns de nós, aos olhos da nossa sociedade, nunca terão grandes conquistas. Fiquei milionário, como se isso contasse muito, né? Mas alguns de nós nunca terão essas grandes conquistas. Fiquei famoso, 1 milhão de visualizações no YouTube, que é o que as pessoas têm valorizado hoje, né? Mas pequenas conquistas, irmãos, todos os dias. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E o texto continua. As tuas misericórdias se renovam, se fazem novas a cada manhã. Isso é motivo de alegria. Cada novo ciclo é uma oportunidade por recomeço. Oh, irmãos, está vendo que não é tão óbvio assim? Qual é a fórmula da vida? Estações, dias e anos. Estações, dias e anos. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma dinâmica aqui para você não dormir. Ó, a fileira da direita, da minha direita aqui, vão falar estações. Ou vai falar estações. A fileira do meio aqui, dias. E a da esquerda, anos. Pode ser? Vamos treinar? Mais alto. Estações, dias e anos, irmãos. Preste atenção, por que isso é uma fórmula? Porque a maneira como você vive cada dia definirá como serão os teus anos. Vamos falar de novo? A maneira como você vive cada um dos seus determinará como serão os seus. Quem vive, de novo, quem vive dias bons, terão anos bons. É garantia? Não, porque existem estações. Nós vamos chegar lá nas estações. E é por isso, irmãos, que nós precisamos viver
dias bons. Para que quando os anos se passarem, nós podemos dizer ao Senhor: Senhor, eu confio na Tua palavra os meus dias. Que os meus anos sejam diante do Senhor. Que independente independente das estações, eu permaneço confiando no Senhor. Vamos lembrar das estações do ano? Primavera, verão, outono, inverno. Elas são iguais? Não são iguais. Não são iguais. As estações aqui, irmãos, elas representam esse ciclo da vida. Se você ler Eclesiastes capítulo 7, você vai entender isso. Aliás, Salomão investe muito tempo pensando nisso. É por isso que ele conclui dizendo que há tempo para tudo nessa vida. Há tempo para tudo. As estações vão representar esse ciclo da vida. E também, irmãos, ainda que nenhum de nós possa dizer que não teve nenhuma alegria durante a sua vida, também nenhum de nós pode dizer que não teve nenhuma tristeza durante a vida. Nenhum de nós. Nenhum de nós está isento de passar por adversidades. Ciclos. Ciclos. Mas a única maneira, irmãos, eu quero enfatizar isso, a única maneira de viver dias incríveis, ou melhor, viver anos incríveis, é ter dias incríveis. É construir tijolo por tijolo. E com anos incríveis, uma fé consolidada, uma fé madura, nós passaremos pelas estações confiantes no Deus da glória, no Deus que dá vitória, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E o Alex iniciou o culto dizendo isso. Irmãos, eu não sei qual é o ciclo que você está nesse momento, mas sabe qual é a maior mentira de Satanás? É tentar te mostrar que esse ciclo que você está vivendo, ele dura para sempre. Que essa angústia nunca vai passar. Que essa tristeza nunca vai passar. Que esse desânimo nunca vai passar. E ele vai criando situações para que você comece a se dar conta de que parece que realmente não vai passar não. Que essa depressão nunca vai passar. Que essa enfermidade nunca vai passar. Nós podemos fazer o exercício contrário também. Ele também pode te despreparar para a adversidade, te fazendo crer que os dias alegres nunca vão passar, que o dia da abundância nunca vai passar, que o dia do desemprego, esse empregão que você tem, esse salário que você tem, nunca vai acabar, nunca vai passar. E aí você passa a confiar então no seu salário. Aí você passa a crer que a vida é isso aqui, a vida é só alegria. Por que fulano está triste? Olha, eu não entendo, fulano vive triste. Só porque você está vivendo momentos alegres, não quer dizer que todo mundo está vivendo momentos alegres. E não quer dizer que esse momento alegre não vai passar. Pastor, você está dando uma palavra de maldição? Não, leia Eclesiastes. No capítulo 7. Ele diz: no dia da abundância, alegre, celebre, aproveite, porque o dia da adversidade é inevitável. Qual é a receita ou a fórmula para a vida? De novo? Estações, dias e anos.
Não há estações. Não há ciclos que durem para sempre, irmãos. É inevitável que a primavera termine. É inevitável que o verão inicie. É inevitável que o inverno venha. É inevitável que essa noite acabe. É inevitável que o dia termine. Por isso Deus estabeleceu aleluia. Eu espero que você esteja entendendo essa mensagem. Porque esse ano pode ser um novo ciclo para você. Talvez você viveu um inverno, mas nesse ano você vai viver a primavera. Não é porque você não vê, não é porque você não sabe o que Deus tem preparado, quer dizer que Deus não preparou algo para você. O apóstolo Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 9, ele diz: o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. Não é porque você não vê que Deus não preparou nada para você. É por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela não por vista, não por aquilo que você vê. Talvez agora você só consiga ver uma noite escura. Talvez nesse momento você esteja vivendo a noite, entre aspas, mais escura da sua vida. O dia mais difícil da sua vida. O ano mais difícil da sua vida. Mais amargo, mais triste. E você não consiga enxergar dias melhores. Mas não é porque você não consegue enxergar que os dias melhores não estão a caminho. Eu quero te dar essa notícia, irmãos. Essa crise, essa adversidade vai passar. Ela é cíclica. Ela vai passar. Sabe o que o apóstolo Paulo também diz em Efésios capítulo 3? Ele diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Sabe o que você está pensando aí que é bom para você? Sabe o que você está pedindo para Deus que é bom para você? O apóstolo Paulo está dizendo, isso aí, perto daquilo que Deus é capaz de fazer, é tão pequeno. Porque Ele é infinitamente poderoso para fazer tudo aqui, além, mais do que tudo que pedimos, pensamos. Nós precisamos voltar a crer nessas coisas, irmãos. Precisamos voltar a crer nessas coisas. Termino. Vamos lembrar da nossa fórmula. A vida do ser humano é constituída por... De novo? Estações, dias e anos. Nós já entendemos que para viver anos bons, nós precisamos cultivar dia a dia. Nós precisamos viver esse dia com intensidade, com intencionalidade. Irmãos, eu tenho comigo uma filosofia de vida, que quando eu saio da minha casa eu vou para um culto, eu não estou indo simplesmente para um culto. Eu estou indo para um treinamento da vida e para a vida. É aqui que eu sou treinado. É aqui que eu aprendo coisas para aplicar lá fora. Então, nas 2 horas, 1h30, 2 horas, 2h30 que nós passamos juntos aqui, elas são preparação
para 166 horas que eu passo lá fora. Porque Jesus diz: ora, se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados vocês são se as praticardes, ou se praticarem. Estou misturando as versões da Bíblia, né? Mas é aqui nós aprendemos e lá nós praticamos. Por isso muitos de nós, a vida vai assim, ó. Porque isso aqui, para muitos de nós, não se conecta com a vida lá fora. Porque alguns aqui vão sair daqui e vão viver a vida como tem vivido, no pecado. Na mentira, nos vícios, na pornografia, no assédio sexual. Alguns estão aqui ou vêm aqui e saem do mesmo jeito. E o pastor Vinícius foi muito feliz em pregar na semana passada. Ele falou sobre o semeador que sai a semear. E ele falou das condições, irmãos. As condições para frutificar. Uns frutificam a 30, a 60 e a 100. Não é assim o texto? Mas ele falou de algo importante. Ele disse que o semeador estava a semear, e a semear ali é a palavra de Deus. Nós sabemos que para germinar e para dar frutos, a semente tem que ser boa. A semente é perfeita, porque é a palavra de Deus. O que muda, o terreno que recebe. Que terreno nós temos aqui nessa noite? Que tipo de terreno você é? Estações. Se você continua sendo esse terreno aí rochoso, você precisa mudar, sair dessa estação, sair desse ciclo. E eu quero aplicar, irmãos, as estações do ano, como elas se conectam, fazendo uma aplicação para a nossa vida. A primavera nós conhecemos como a estação das flores, não é assim? A estação das flores. E aqui eu quero trazer como a estação na nossa vida da renovação, do crescimento pessoal, espiritual. É um momento de flores, da alegria também. Primavera, irmãos. Você já viu a diferença de uma casa que tem flores e uma casa que não tem flores? Plantas. Você quando entra, você nota a alegria das flores que elas trazem, o conforto, a sensação de vida. Primavera. A nossa primavera, você sabe, vai de setembro a dezembro. Depois vem o verão, irmãos. E eu estou contando que esse ano seja o nosso verão, irmãos, como igreja. Porque o verão nós iniciamos no mês passado. E o verão é conhecido como o quê? Calor, não é assim? Os dias são mais longos. Luz em abundância. E aí aplicando para as nossas vidas. Irmãos, felicidade, alegria, sucesso, realizações. É o meu desejo para você. Que venha um ciclo de verão, que comece hoje, se é que já não começou. Aleluia! Verão. Depois do verão, que vai de dezembro a março, vem o outono. O outono também é conhecido como um momento de transição, porque as folhas começam a cair, as flores vão murchando ou caindo, em preparação para o inverno que vai vir. E assim é a nossa vida, irmãos. Nós precisamos ter outonos na nossa vida, ciclos que nos preparam para dias difíceis, para o inverno que vai vir. É um ciclo da mudança de vida, da mudança no seu corpo. As mulheres, é marcado alguns ciclos muito específicos, né? O ciclo menstrual, por exemplo.
Nosso corpo vai mudando, a barba vai ficando branca, gente. O cabelo vai caindo. Menopausa vai chegando para alguns, andropausa para outros. Ciclos. Preparando, nosso corpo vai mudando, a nossa família vai mudando, os filhos vão crescendo. E nós precisamos nos preparar para isso. Sim ou não? A família, irmãos, vai experimentando momentos diferentes e difíceis. Os pais vão ficando mais idosos. Os filhos precisam socorrer mais, estar mais presentes. Estação do outono. Mas também vem o inverno. No inverno, as noites são mais longas, irmãos. E noite aqui nós podemos entender como dias difíceis. Parece que não vão acabar. Alguns locais, algumas regiões no mundo, no globo terrestre, elas enfrentam estações de maneiras diferentes. Algumas regiões, elas têm inverno rigoroso, longos, 3, 4, 5, 6 meses de inverno, frio rigoroso, mais propenso para depressão, para doenças da alma ou das emoções. Frentista tem umas frases assim, sabedoria, né? Uma vez eu, só para corroborar, estacionei para abastecer, e estava chovendo no dia. E aí eu falei, rapaz, mas como mudou o tempo, né? O frentista soltou uma pérola. Eu agarrei para mim, ele falou, rapaz, o Brasil é o único país talvez no mundo que tem as 4 estações no mesmo dia. Faz frio, chove, faz calor. Eu falei, rapaz, isso é verdade, você tem razão. Mas alguns países têm assim, ó, as suas estações muito bem definidas. E assim acontece com alguns de nós, irmãos. Ou talvez, pelo menos por parte da nossa vida, onde as emoções estão muito bem controladas, onde a vida financeira está estável, e isso se arrasta por alguns anos, isso dura alguns anos, melhor dizendo, e nós desfrutamos disso, mas às vezes nós esquecemos de nos preparar para o inverno, onde tem a escassez, onde faz frio, onde as pessoas estão mais frias, mais geladas. Parece que os relacionamentos se esfriam. Parece que você não consegue enxergar um palmo além dos seus próprios olhos ou do seu rosto. Uma nuvem, uma escuridão te acomete ou nos acomete e nos rouba a esperança, parece. Mas eu quero olhar para o nosso inverno ou para essa estação e termino de uma forma diferente. Talvez seja esse o dia que você está vivendo, ou o ciclo que você esteja vivendo. Há esperança para mim e para você, porque Jesus está vivo, e Jesus está aqui, porque o Espírito Santo de Deus habita em ti, habita em mim. Então nesses dias, é possível descansar no Senhor. É possível esperar na providência e provisão do nosso Deus, irmãos. E esse texto que lemos está aqui para nos dizer que esse dia não dura para sempre. Esse inverno não dura para sempre. Vamos ficar de pé? Se você puder, claro. Se você não pode, não tem problema. Eu não sei qual ciclo você tem vivido. Eu não sei como têm sido os teus dias. Mas a minha proposta para essa noite, parece um jargão, né? Mas a minha proposta é que você feche para balanço, se é que você ainda não fez. Faça um balanço de 2024. Faça um planejamento para 2025. Se organize para 2025. Sabe aquele curso que você falou que ia fazer e você adiou, você nem sabe por que você não fez.
É hora de você pôr no papel. Ah, pastor, falta grana. Ore e fale com o Alex. O Alex tem grana. Brincadeira. Mas ele tem mesmo. É hora de você pôr no papel. Sabe que tem uma mentira também que circula aí, que fala assim, ó, não conte nada para ninguém. Só conte para as pessoas depois que você realizou já. Porque tem olho gordo, viu, irmão? Tem gente que tem um olho gordo, cuidado. Irmãos, comprovadamente, cientificamente, se é que você gosta de ciência, né? Eles dizem que a maior chance de você realizar os seus projetos quando você compartilha com alguém. Por quê? Porque você cria um compromisso com a outra pessoa também. Inconscientemente, toda vez que você encontrar com essa pessoa, vir essa pessoa, você vai lembrar daquilo que você falou para ela, daquele compromisso que você estabeleceu para você mesmo. Ela não vai te cobrar, mas você, ao vê-la, rapaz, eu preciso fazer isso aqui. Comprovadamente, quando você compartilha com alguém seus sonhos, seus desejos, você tem mais chance de realizá-los. Agora eu entendo também que alguns deles, você precisa tomar cuidado com quem você compartilha. Aliás, todos eles, né? Tem gente que torce contra, gente. Então para essa pessoa você não precisa falar. Mas aqui você tem irmãos que vão orar por você, que vão te ajudar, que vão colaborar. E às vezes, Deus já colocou no coração dessa pessoa que você está compartilhando o desejo de te ajudar. Às vezes financeiramente. E você, por não compartilhar, a pessoa não faz ideia. Dá para entender isso, gente? Eu quero te desafiar, encorajar. Enquanto você ora, feche seus olhos, por favor. A lembrar de alguém que você vai compartilhar seus sonhos, projetos e realizações para esse ano. Alguém que você vai sentar 5, 10, 15, 20 minutos e vai compartilhar e vai pedir que essa pessoa ore com você nesse propósito. Faça a sua oração.